Você me avisa quando tiver ok, tá? Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer ter todos vocês aqui nesse encontro, nessa live. É, Essencialmente, a gente é um lançamento de um livro de inteligência artificial que eu escrevi, que é resultado de um pós-doutoramento de 2 anos na Columbia University, em Nova York, e alguns anos, 3, 4 anos, aplicando muito IA em educação. É um livro que eu gosto de resumir como um livro feito por uma pessoa de negócio que foi mergulhar profundamente em IA, né, para pessoas de negócio com linguagem de negócio. Então, essencialmente, a primeira parte, a gente fala um pouco do que eu vou falar aqui hoje, que é o que de verdade é inteligência artificial, separar um pouco de mito de verdade, esclarecer um pouco melhor as coisas. Segunda parte traz as oportunidades para as organizações, riscos e oportunidades para as organizações. Vou falar disso também aqui um pouco. A terceira parte sai das organizações e vai para o indivíduo, né? Os riscos e as oportunidades para o indivíduo, para o futuro do trabalho. E a quarta e última parte fala um pouco das limitações, dos vieses, das questões éticas de AI, e especialmente um pouco de futuro próximo de tecnologias dentro de IA que estão emergindo com força. Bom, acho que essencialmente é isso, uma parte super relevante, que por 30 dias, a partir de hoje, toda a renda do autor e da editora com esse livro estão sendo revertidas para um projeto fenomenal, projeto social chamado Infiel, RJ, do Morro do Alemão, que consiste em desenvolver competências tecnológicas nas pessoas da comunidade. Agora eles estão muito focados em construir impressoras 3D com equipamentos reciclados, com objetos reciclados. Já conseguiram e estão começam a imprimir máscaras de proteção para a comunidade, aproveitando o Covid. Mas isso não se limita ao Covid, porque o projeto é maior do que isso, né? Esperamos que a gente passe logo por isso e que consigamos seguir. Então, um projeto super especial, né? Por 30 dias, toda a renda do autor e da editora está sendo destinada aí para esse projeto fantástico. O livro está à venda na Amazon, né? No e-book da Amazon, e o livro físico com um pouco de delay por causa do Covid, mas o e-book está lá disponível, caso alguém se interesse. Bom, eu vou começar, pessoal, e aí eu vou pedir para o Vinícius ir para o segundo slide. Bom, quando a gente pensa em inteligência artificial e não conhece muita coisa, a primeira cena que vem à nossa cabeça são cenas como essa que o Vinícius colocou aí para a gente. Robôs, né, dotados de sentimento, de preferência sentimentos ruins, não é isso? Com claro objetivo de dominar a humanidade, de nos escravizar, de nos extinguir. Cenas como essa são super interessantes, elas rendem muitos ingressos em Hollywood, elas geram muito likes em post, mas não é bem isso que é a inteligência artificial de verdade, né? Aí eu vou pedir, Vinícius, por favor, para você ir para o terceiro slide. E é muito importante que a gente comece a separar os dois grandes ramos da inteligência artificial. Um deles é o inteligência artificial genérica ou forte, né? Não gosto desse termo, porque esse termo parece que essa é a inteligência artificial boa, né? Essa IA genérica é aquela do slide anterior, aquela que nos levaria à singularidade, aquele momento da história em que os robôs passam a se auto-aprimorar continuamente, a ponto de conseguirem fazer tudo do que um ser humano faz, até mais e melhor. Apesar de super fascinante, intrigante, mexer demais com o imaginário popular, não existe até hoje nenhum caminho, claro, que nos levaria a essa inteligência artificial genérica. Nenhum caminho. Existe, porém, uma outra inteligência artificial, bem menos glamourosa, mas muito mais real, que é essa inteligência artificial estreita, que está no outro lado aí do nosso slide, conhecida por IA fraca.
Eu não gosto do nome fraco, porque fraco parece que é ruim, né? Mas essa é a estreita, essa é real, essa já existe e essa já cria algumas centenas de milhares de dólares para as empresas que a utilizam de forma consistente. Então, é óbvio que quando a gente fala de inteligência artificial, esquece essa genérica, foca na inteligência artificial estreita, né? Bom, Vinícius, vou pedir para você passar para o próximo slide, para o quarto slide, que tem um gráfico aí, porque é essa inteligência artificial estreita que, segundo a McKinsey, vai gerar cerca de 13 trilhões de dólares para a economia mundial. 13 tri de dólares é muita coisa. Isso significa algo em torno de 15% a 17% do PIB mundial. É uma pancada. E esse gráfico está mostrando o seguinte, a McKinsey foi tentar entender, estudar, como seria o impacto da SA em empresas de um mesmo setor. E ela considerou fluxos de caixa, nada mais palpável. Se você observar, existe uma linha laranja nesse gráfico, que são a dos adotantes iniciais, os front runners, os early adopters, aqueles que já estão investindo muito forte em AI e eles vão experimentar uma geração de resultado muitíssimo forte. Já estão experimentando. A linha branca desse gráfico que vocês veem é a dos seguidores. Os seguidores vão ficar esperando os resultados dos adotantes iniciais começar a surgir para decidir investir em IA. E você vai observar que a curva deles, de geração de caixa, para muito antes da dos adotantes iniciais. É muito distante. O que isso significa? Que inteligência artificial é jogo de um player só. E isso é muito nítido, é uma característica de inteligência artificial que nós vamos entender aqui nesse nosso bate-papo. Talvez seja a primeira vez na história que a gente tem uma diferença tão grande entre os adotantes iniciais e os seguidores. Isso é uma característica da inteligência artificial. Vou pedir para o Vinícius colocar o próximo slide, que tem um mapa mundi aí. A PwC, por outro lado, ela fala que serão 15,7 trilhões de dólares gerados pela inteligência artificial. Uma fala 13, a outra fala 15. Ambas estão erradas, que nós sabemos, não é isso? Previsões foram feitas para dar errado. Mas observe, ambas caminham no mesmo sentido. E a McKinsey fez a distribuição disso por empresas de um mesmo setor. A PwC decidiu fazer por regiões do planeta. E eles estimam que a China ficaria com cerca de 7 tri desses 15 gerados, que a América do Norte ficaria com algo próximo a 4 trilhões de dólares, a Europa, Sul e Norte, 2,5, atenção, 7, 4, 2,5, África, Ásia desenvolvida, com algo em torno de 1 tri cada um, e para a América Latina, se você olhar aqui no mapa, para a América Latina, a esperança é de apenas meio tri. É muito pouco. E antes que a gente pense, mas isso manteria a proporção do PIB mundial. Não, isso alteraria profundamente a distribuição do PIB mundial. E por que eles estimam isso? Não é à toa. Se a inteligência artificial é corrida de um player só, do early adopter, a China já saiu correndo, os Estados Unidos já saíram correndo, a Europa, depende da região ali, e segundo a PwC, nós, Brasil, como nação, como um todo, ainda não conseguimos correr, ainda não conseguimos largar, apesar de termos excelentes iniciativas pontuais, né? Se força gera força, quem saiu na frente vai ficar com a maior parte desses resultados. Vou pedir pro Vinícius ir para o próximo slide, que tem uma tabela de valor de mercado, que mostra o seguinte para a gente. AI não é só expectativa. AI já é criação de valor imediata. Eu coloquei aqui as 10 maiores empresas em valor de mercado do mundo e destaquei em laranja as que, na minha modesta opinião, são baseadas em AI. É diferente de usar AI. Ser baseado em é diferente. Elas são 7 de 10. Não significa que as outras 3 que estão aqui, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson,
Não usem AI, claro, usam. Mas é que, na minha modesta opinião, elas não são baseadas em... Observem, senhores, elas são 7 de 10 e são todas ou norte-americanas ou chinesas. Você vê que as coisas se conectam. Se nós não temos empresas, se outros países não têm empresas colocadas aqui nesse ranking com criação dessa força, claro que Estados Unidos e China, que são representados por suas empresas, além de seus governos, obviamente, já largaram na frente e saem na frente. Então, IA é coisa do presente. Vou pedir para o Vinícius passar mais um slide, que tem 2 textos aí, um tablet desenhado. Então, se AI vai criar valor, já está criando valor, poxa, o que é AI, afinal de contas? Né? Eu peguei aqui as 2 definições mais comuns da internet. Eu vou ler para vocês. Falando genericamente, IA emprega algumas capacidades anteriormente possuídas apenas por humanos, como conhecimentos, insights e percepções, para realizar tarefas. Outra definição comum. Tecnologia que pode entender nossa linguagem e responder a ela, podendo ver e interpretar o mundo do modo que nós fazemos. Eu não sei vocês, mas quando eu leio ou quando ouço essas 2 definições, me dá pânico. O meu cérebro é remetido imediatamente àquele primeiro slide, de robôs dominando a humanidade. Né? Como assim capacidades humanas, conhecimentos, insights, percepções? Como assim ver e interpretar o mundo como nós fazemos? Essas definições não estão erradas, mas elas não nos ajudam. Para entender o que é IA, eu gosto de fazer uso de um exemplo muito simples. Aí eu vou pedir para o Vinícius passar para o próximo slide, cujo título é Valores de Imóveis. É um exemplo simples, hipotético, para a gente entender definitivamente o que é IA. Eu tenho aqui uma tabela que tem características de alguns imóveis, então, metragem quadrada, quantidade de quartos, CEP, se foi reformado ou não, se tem lazer ou não, e o preço. Na ideia de que essas características dos imóveis ajudam a explicar o seu preço. Mas a olho nu, fica muito difícil eu entender qual o poder de cada uma dessas variáveis. Será que um imóvel localizado num CEP bom, pequenininho, vale mais ou menos que um imóvel enorme localizado numa região mais longínqua? Não sei. E quando mistura todas essas variáveis, fica difícil. Obviamente que todos vocês sabem que se a gente fizer uso da estatística, boa e velha estatística, a gente vai conseguir chegar num modelo que usa todas essas variáveis. Modelo bem simples. E você nem precisa conhecer de estatística, hein? Aí eu usei a estatística e vou pedir para o Vinícius ir para o próximo slide, que tem uma da estatística para a inteligência artificial. O que eu tenho aqui? Eu rodei uma estatística, me deu uma equação. Eu rodei uma regressão linear, para quem entende estatística, deu uma equação. Deu que o preço do meu imóvel, dos imóveis, é dado pela metragem quadrada do imóvel, tá aí, multiplicado por 11.500. Na minha amostra, 11.500 é um preço médio do metro quadrado. Mais 17%, adiciona-se 17% a esse valor, caso tenha opções de lazer. É isso que essa equação que você está vendo aí em cima está te mostrando. E as outras variáveis, meu modelo desprezou, por qualquer que seja o motivo, por simplificação. E esse modelo tem uma acurácia de 73%. Ou seja, me dá o metro quadrado, a quantidade de metro quadrado de um imóvel, me diz se ele tem lazer ou não, da base, e a gente consegue dizer o preço desse imóvel com 70% de acurácia. Bom, até aqui, você deve estar pensando, entendi, mas isso é só a velha estatística. Você modelou os dados para chegar numa equação que o preço é função de um monte de coisa, o preço é explicado por um monte de coisa. Maravilha. Até aí é só estatística. Só que agora eu vou pedir para o Vinícius passar para o próximo slide, que se parece com esse, só adiciona uma parte lá embaixo. Por favor, Vinícius. Bom, a hora que a gente vê esse slide, aparecem algumas coisas ali embaixo. Nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho essa equação criada com base nessa tabela, só que agora nós vamos usar esse modelo, essa equação, para fazer um app de predição. Simples. Vai ser assim, ó. O usuário vai entrar,
colocar a metragem quadrada do imóvel que ele quer consultar preço, estimar preço, e dizer se foi reformado ou não, e vai cuspir lá o preço do imóvel com uma boa curiosidade. Nós vamos usar a estatística para predição, para prever as coisas, para prever algo que não estava na base, né? Um novo imóvel. Maravilha. E nós vamos fazer o seguinte também, ó, o segundo ponto. Nós vamos atualizar esse nosso modelo com novos dados. Nós vamos, sei lá, plugar o nosso app no sistema do cartório de registro de imóveis da região, para que cada imóvel que seja vendido, a gente conseguir alimentar a base de novo, porque senão a base perde poder. Imagina se uma pessoa que quer consultar um imóvel de uma região que não está na base, uma região caríssima da cidade, nossa base, nosso modelo não está preparado para isso, ele não foi treinado para isso. Então, realimentar o modelo com novos dados vai deixá-lo cada vez mais esperto, né, mais inteligente. E nós vamos fazer outra coisa, nós vamos testar periodicamente novos modelos. Sei lá, não precisa entender de estatística, mas utilizamos a regressão linear múltipla, vamos tentar fazer uma discriminante antes, uma fatorial, vamos fazer uma regressão logística, vamos fazer uma árvore de decisão, vamos fazer outras coisas para pegar sempre o melhor modelo, já que com a entrada de novos dados, esse modelo nosso original pode não estar tão bom. Pessoal, o que vai acontecer com o nosso modelinho? Ele vai ficando cada vez melhor, ele vai ganhando inteligência. Nosso app vai ganhando inteligência. Como ele vai ganhando inteligência, saímos da estatística e chegamos na inteligência artificial. Você pode estar desapontado com a minha definição. Você pode falar assim, mas é só isso? É a aplicação de estatística ou de matemática num app para prever as coisas, então tem que ter predição, com atualização constante de novos dados e com testes periódicos de modelo. É uma primeira boa definição. Ah, mas e aquele negócio de robôs dominando a humanidade? Isso absolutamente não existe. É uma aplicação de inteligência, de estatística, com um pouco mais de coisa, para a gente conseguir prever uma aplicação de previsão, de predição. Bastante simples, né? Aí eu vou pedir para o Vinícius passar de slide de novo, onde tem um slide que fala de A, B, uma tabela de cada lado. Pessoal, se eu puder generalizar o que de verdade cria valor em inteligência artificial, o que de verdade cria valor em inteligência artificial pode ser resumido desse jeito. Input A, output B. As técnicas mais usadas que efetivamente criam valor hoje são técnicas do tipo A-B. Ah, como assim A-B? Ué, me dá os dados dos imóveis que eu te digo o preço estimado dele. Como esse modelo foi treinado, criado, com um monte de dados das características dos modelos, dados de A, e um monte de dados de B, que um ser humano precisou rotular. A mesma coisa com um e-mail. O seu sistema anti-spam. Me dá os e-mails A, que eu te digo se tem um spam. B. Como é que esse modelo foi criado? Com uma infinidade de e-mails e os seus respectivos rótulos, dados de B, que um ser humano teve que começar fazendo. Spam, não spam. Spam, não spam. Me dá um áudio que eu te dou um texto. Me dá um texto que eu te dou um áudio. Me dá um texto em inglês que te dou um texto em português. Me dê características dos usuários que eu te digo se ele vai ou não vai clicar num banner, num e-mail que eu mandei para ele. E essa, por exemplo, é uma das aplicações mais rentáveis de inteligência artificial. A probabilidade, a propensão de um usuário, de um potencial usuário, clicar no e-mail. Não é isso? Nada mais é do que uma aplicação AB. AB. E toda vez que estivermos falando de aplicação input, output, me dá o A que eu te dou o B, que, de novo, é o que mais cria valor em inteligência artificial, é a principal técnica. Nós estamos falando de supervised learning. Aí eu vou pedir para o Vinícius passar mais um slide. É um slide cheio de círculos, por gentileza. Então, tá ali, lá no meio está supervised learning. Falou de relações do tipo A, B, estamos falando de supervised learning, que, por sua vez, é a principal técnica
a mais usada, a mais pronta para uso de um grupo maior que se chama Machine Learning. Machine Learning, por sua vez, é o principal grupo de um grupo maior, de um campo maior, que é a inteligência artificial. Então, o que significa isso? Supervised Learning é o principal grupo de Machine Learning, que, por sua vez, é o principal grupo de inteligência artificial. Poxa, Adriano, mas eu ouvi falar de Unsupervised Learning, Reinforcement Learning, e assim vai. Sim, são todas técnicas muito interessantes, mas o campo de inteligência artificial ele é muito vasto, ele é muito amplo. Então, eu sinceramente acredito que começar entendendo as mais importantes, e a mais importante é Supervised Learning, que é um tipo de Machine Learning, né? Desculpa o jogo de palavras aí. Que é a principal técnica de IA, que é efetivamente o que cria valor. A maior parte da criação de valor está em técnicas supervisionadas, do tipo AB. E por que chama Supervised Learning? Ué, porque nós supervisionamos a aprendizagem. Nós dissemos para o algoritmo assim, com base nesses dados de imóvel, eu quero que você chegue nesses preços. Nós demos os dados de A e os dados de B e pedimos para o modelo achar a melhor forma desses dados de A explicar o preço do imóvel B. É supervisionado. Nós sabemos o que ele tem que aprender. E isso representa a maior parte da agregação de valor de inteligência artificial hoje. As aplicações, a maior parte delas, são do tipo A-B, Input, Output. Bom, e aí eu vou pedir para o Vinícius passar para o próximo slide, que se chama Deep Learning. Já deve ter ouvido falar de Deep Learning, né? O que é Deep Learning? Apesar disso aqui parecer um cérebro humano, só que não tem nada a ver com o cérebro humano, é só uma inspiração no modo de funcionamento do cérebro humano. Mas nós não sabemos direito como é que o cérebro humano funciona, então como é que a gente vai imitar algo que a gente não sabe direito? Então, assim, entenda Deep Learning da seguinte forma. É uma matemática um pouco mais profunda, de otimização, mas um pouco mais profunda do que a estatística tradicional, para explicar, para modelar relações do tipo A, B. Eu não tenho dúvida que lá no nosso modelo estatístico, nós chegamos no modelo de acurácia 70 e poucos por cento, 73. Quando a gente vai para Deep Learning, que ainda estamos falando de Supervised Learning, Machine Learning, AI, Deep Learning e estatística são só dois grandes grupos de técnicas dentro de Supervised Learning. Quando a gente vai para Deep Learning, eu não tenho dúvida que a nossa acurácia iria para algo próximo a 95% no nosso modelo de estimativa de imóvel, nosso app. Aí você fala assim, caramba, 95% é muito, hein? Explica quase tudo. Pois é, você já imaginou o poder econômico de, com 95%, a Amazon conseguir saber se eu vou clicar ou não vou clicar num livro, no site de venda de livro deles? Você já imaginou o poder de acertar um speech to text, né, de fala para texto, com 95% de acurácia? Você já imaginou numa fábrica um modelinho de AI, uma câmera acoplada, conseguir identificar automaticamente defeitos numa xícara na produção, com 95% de acurácia? É muita coisa. E é isso que fez com que a inteligência artificial decolasse nos últimos 5 anos. É o Deep Learning. Ainda estamos falando de relações A-B, Supervised Learning, mas agora veio uma técnica matemática incrível chamada Deep Learning, que, na verdade, usa redes neurais artificiais, que é o nome técnico mais correto, elevou a acurácia dos modelos para 95%, por exemplo, algo próximo a isso, quase sempre. Pô, isso é quase perfeito. Aí é claro que a AI decolou de uma forma muito forte, muito forte. Deep Learning é um grande causador disso, né? Mas tem alguma coisa a ver com robôs dominando a humanidade, cérebro humano? Não, não tem nada a ver. É simplesmente uma matemática um pouco mais acurada para ajudar a gente a me dar A que eu te dou B, me dar e-mails que eu te digo se é um spam, não é isso?
Bom, e aí eu vou pedir para o Vinícius ir para o próximo slide, que diz ciclo virtuoso da IA. O que é esse ciclo virtuoso? Toda vez, agora que a gente já aterrissou, já entendeu que IA nada mais é do que a aplicação de estatística ou de matemática para explicar relações, mas com um poder fenomenal, esse ciclo virtuoso passa a ser a coisa que eu considero mais importante de uma pessoa de negócio entender. É assim, ó, se tivermos um bom produto, razoável produto, a gente consegue alguns usuários. Usuários vão me gerar dados, se o produto for pensado para AI. Dados, se bem trabalhados por Deep Learning, né, na verdade, por Supervised Learning, eles conseguem melhorar o produto. Produto melhor, mais usuário. Mais usuário, mais dado. Mais dado, melhor produto. Melhor produto, mais usuário. Esse ciclo é ininterrupto. E ele é fenomenal e invisível. Quer ver? Ó, vou pôr um produto aqui nesse ciclo. O buscador do Google. Há 10 anos, quando ele começou, era um produto médio. Mas era bom, razoável. Conseguiu alguns usuários. E nós, fazendo buscas o tempo inteiro e clicando em um resultado e não clicando em outro, geramos dados para o Google. O Google usa esses dados via Deep Learning para melhorar o produto. Mais produto, mais usuário. Mais usuário, mais dado. E o ciclo vai. A ponto de hoje, todos nós sabemos, se eu e vocês fizermos buscas logados, né, com login ativo, fizermos buscas com a mesma string, com a mesma palavra, conjunto de palavras, os resultados serão diferentes para mim e para cada um de vocês. Tamanha a personalização que ele começou a ter há alguns anos. Essa é uma barreira, uma vantagem competitiva invisível. E é aí que está o segredo da IA. Vou para outro exemplo. O site de compra de livros da Amazon, nos Estados Unidos. Aqui ainda não está tão bom quanto lá. No começo era só um bom site. Ele me teve como usuário, ele me dava recomendação meio torta, meio errada, mas eu fui gerando dados para ele, porque eu comecei a clicar em algumas coisas, não clicar em outras. Esses dados, ele realimentava os modelos de recomendação, por exemplo, e essa iteração chegou a tal nível que hoje, no site americano da Amazon, a recomendação de livros deles consegue ser melhor que a minha busca ativa. Eu não sou tão bom para buscar livro, eu mesmo não consigo buscar livros tão bem quanto ele me sugere, tamanha é a eficiência desse ciclo virtuoso colocado há anos, né? O iFood se enquadraria nesse ciclo. E o iFood, além de ir melhorando cada vez mais o produto dele de venda de entrega de comida, ele começou um negócio novo ano passado. Ele pensou assim, bom, esse ciclo me gera resultados muito fortes, mas eu, Adriano, sou dono de uma pizzaria e eu sei que eu iFood, represento 70% das vendas do Adriano. Então, eu sei que o Adriano vendeu 150 pizzas de mussarela no final de semana. Eu conheço o estoque de mussarela do Adriano, que não é alto. Na terça-feira vai acabar. Na segunda-feira ele vem me ofertar mussarela com 10% de desconto e entrega na minha porta. Percebe que é o uso dos dados desse ciclo virtuoso, não só melhorando um produto, como gerando outros produtos. E esse ciclo virtuoso é o que gera aquela previsão da McKinsey de que o adotante inicial ganha muito mais do que o seguidor, ganha tudo. Porque quem entrar primeiro nesse ciclo de iterações vai absorver, obviamente, que a maior parte dos resultados. É por isso que a China e Estados Unidos, na previsão da PwC, largam na frente. AI é um jogo onde força gera força. Talvez muito mais do que em finanças, dinheiro gere dinheiro. Então, é uma barreira de entrada absurda. Imagina quem ousar criar um buscador hoje para competir com o Google. A menos que a gente tenha um novo breakthrough de tecnologia e, sei lá, um novo deep learning surja, que pode acontecer, né? Mas o problema é que se ele surgir, o Google vai saber antes. Não dá para competir, é absolutamente impossível competir.
que eu estou querendo dizer com isso? Que em AI combina demais com Lean, com startup enxuta, na medida de que não adianta eu ter um produto pronto, o que eu preciso é criar um produto ok, para ir ficando pronto de acordo com essas iterações com os usuários. E é por isso que AI, muitos acreditam que AI é a forma da gente de verdade e definitivamente conseguir fazer centralidade no cliente, né? Eu vejo muita empresa falando a centralidade no cliente como algo novo. A gente sabe que não é nada novo. Só que talvez por causa desse ciclo, a gente tem que colocar o cliente no centro, porque a gente precisa dos dados deles, né? Dessa geração de dados, a gente precisa deles usando as coisas para gerar dado. Você alimenta o sistema de e-mail de anti-spam todos os dias. A partir do momento que entrou para a caixa de entrada um e-mail que deveria ter sido um spam e você vai lá e fala spam, você está retreinando o modelo e gerando essa interação fantástica, que é o ciclo virtuoso da IA, né? E para nós de negócio, entender esse ciclo, eu considero, depois que você desmistificou o que é IA, um dos assuntos mais importantes. Por isso que no livro eu tenho 2 capítulos só para falar desse ciclo, porque ele é absolutamente fundamental, imprescindível. Bom, aí eu vou pedir tem aqui no centro talentos, né? Os talentos mudaram. A AI, pessoal, por conta de Deep Learning, entrou em sua fase de aplicação, de implementação, de uso. Talvez isso explique a parte do sucesso chinês, porque a gente sabe que a China sempre foi conhecida por ser um copiador, né? Copycat. É verdade, quer dizer, não é mais tão bem verdade assim. Mas espera aí, se a AI entrou em fase de aplicação, poxa, é com a China mesmo colocar em prática as coisas. E a questão é a seguinte, há 7 a 10 anos atrás, para um projeto de AI, você certamente precisaria de um criador de algoritmo. Caríssimo, raríssimo, né? Que eles estão lá em Berkeley, em Stanford, em Columbia, em MIT, etc. Ou na China, ou na França, ou no Canadá. Mas a AI entrou em fase de aplicação. E quando a gente fala de aplicação, você não precisa mais de um gênio da IA para fazer um monte de projeto. Eu tive a felicidade de conduzir N projetos de inteligência artificial na São Paulo e no LIT, e não precisamos construir algoritmo, a gente precisou adaptar, customizar, e customizar é muito mais fácil do que criar. Inclusive, a gente está cheio de AI as a service, né? O que, por exemplo, um importantíssimo, muito fácil de usar é a própria IBM Cloud, né? Lá dentro tem uma série de funcionalidades de AI que funcionam via APIs, via API, que qualquer pessoa pode fazer, inclusive plugar sua aplicação de um jeito relativamente simples, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O Google também tem uma plataforma muito boa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a necessidade dos talentos agora é outra, né? A necessidade não é mais de talentos de fronteira, na fronteira do conhecimento, em relação ao tema. A gente precisa de pessoas capazes de aplicar. Aplicar é muito mais fácil do que criar, né? Mas esse ciclo não funciona sem talentos de IA para adaptá-los, né? Mas também não funciona sem nós, pessoas de negócio, porque a oportunidade está. O pessoal de AI sabe muito bem o que é factível, que é possível de se fazer. Pessoas de negócio sabem muito bem o que cria valor. É só quando a gente junta esses dois mundos e a interseção deles é onde estão as oportunidades de AI. Mas, para isso, nós de negócio precisamos conhecer mais de AI e o pessoal de AI precisa entender um pouco mais de negócio. Na verdade, um parênteses, meu grande objetivo, né, acordado com Columbia, para escrever o livro de AI foi esse. A gente precisa entender o que é AI e ajudar as pessoas de negócio a entenderem o que é AI. Se AI é a nova energia elétrica, que de fato é, né, que começa a estar em todos os lugares e a gente nem se dá conta mais, e se não percebemos isso, o mundo é muito desincronizado. Mas no livro eu coloco as ondas de AI
que afetam setores de forma diferente. Talvez, se não percebemos isso, é porque o nosso setor talvez ainda não esteja tão afetado assim, mas é uma questão de muito pouco tempo. Existem N setores já completamente afetados. A questão é a seguinte: a gente precisa entender dessa energia elétrica. Não significa que precisamos todos sermos engenheiros eletricistas, mas precisamos minimamente sermos alfabetizados em AI, né? Entendemos suas capacidades, sem euforia, sem Hollywood, sem misticismo, tá certo? Aí eu vou pedir, por gentileza, para o Vinícius passar mais um slide, que é o penúltimo, que fala de como identificar oportunidades de IA. Bom, eu gosto muito dessa afirmação do professor Andrew Ng. Como eu não sei se está dando para ler bem, eu vou ler para vocês. Ele fala assim, é um professor de Stanford. Ele fala, qualquer coisa que você pode fazer que requer poucos segundos de pensamento, provavelmente agora ou em breve será automatizado por IA. Observe os exemplos que eu dei. Me dá um áudio que eu te dou um texto. Você faz isso em 1 segundo. Se for uma palavra que eu te falo, você escreve. Me dá uma palavra em inglês que eu te dou em português. Sim? Me diz me dá um e-mail que eu te digo se é spam ou spam. Essa regra vale para quase tudo. Claro que existem vários falsos negativos e vários falsos positivos, né? A regra não funciona sempre, mas ela ajuda demais. Aí você fala assim, mas espera aí, Adriano, um ser humano é capaz de traduzir uma palavra em 1 segundo. Mas e um texto de 1 milhão de palavras? Essa é a grande vantagem de AI, né? Ela é capaz de ter um paralelismo violento e traduzir em poucos segundos 1 milhão de palavras, um texto enorme, né? Transcrever um áudio incrível, mente rápido. Essa é a capacidade de AI. Até, se você quiser avançar, até um carro autônomo, que é baseado em AI, é feito de um monte de ações de poucos segundos. Sempre do tipo A, B. Quer ver, ó? Me dá uma imagem da frente A, que eu te digo se tem um carro à frente B. Me dá que tem um carro da frente A, ele vira A, que eu te digo a distância dele B. Me dá a distância dele, que passa a virar A, que eu te digo se tem que acelerar, frear, mudar o curso. É um emaranhado, é um concatenamento, é um concatenar de ações A, B de poucos segundos que fazem maravilhas, coisas incríveis, né? E aí tem um detalhe muito importante que eu discuto bastante no livro. Qualquer coisa que você, ser humano, consegue fazer. O que eu mais vejo são pessoas querendo que a IA faça coisas que nem um ser humano faz. Exemplo, o DBS Bank de Singapura, um dos bancos mais premiados do mundo, ele começou com um projeto enorme de IA que não deu certo. Depois ele entendeu que IA precisava de iteração, de ciclos pequenos, de muita interação, e aí vários projetos pequenos fizeram a diferença para ele. Mas ele começou com um projeto audacioso. O projeto era: pega dados do mercado de ações, de relatórios de equity research, de valor econômico deles lá, do Jornal de Finanças. Pega todos esses dados, joga no algoritmo e vê se sai a opção comprar ou vender ação. Por que faz sentido na nossa cabeça? Porque é uma relação AB. Me dá todas essas informações A, que eu te digo compra ou vende B. Mas é óbvio que deu errado, né, pessoal? Deu errado pelo seguinte: primeiro, que a IA é estreita. Estreita significa que é narrow domain, né? Que o americano fala, é domínio estreito. Ela é capaz de identificar spam no spam, um algoritmo. Ela é capaz de identificar defeito numa foto, o outro algoritmo. É estreito. E outra, sugestão de compra e venda de ação para bater o mercado, né? Nenhum ser humano que a gente conhece consegue bater o mercado consistentemente, exceto algumas pessoas altamente privilegiadas, não é isso? Mas são muito poucas. Eu só conheço a Betina, que bate o mercado com regularidade. Mas, assim, fora ela, a gente não sabe bater o mercado. Se não sabe bater o mercado, não vai dar para a IA fazer. Não ainda, né? Bom, pessoal, agora aqui eu vou fechando e vou pedir para o Vinícius passar para o próximo slide, que são alguns takeaways que eu queria que ficasse na sua cabeça. E aí a gente vai para as perguntas e respostas. Foca na IA estreita.
esquece aquela história de robô dominando a humanidade. Se é que um dia a IA genérica vai existir, se você não entender a IA estreita, você nunca vai entender a genérica. Procure tarefas, problemas do tipo AB, tarefas humanas de curto prazo nessa lógica de AB. Né? Tenha em mente que fatores críticos são dados, obviamente, ter os dados, né? E os talentos com as ressalvas que eu fiz de que o talento que precisamos é outro, ainda bem. Lembre do ciclo virtuoso, ele é uma das coisas mais importantes para você de negócio entender, que significa que tem que começar rápido e iterar logo, né? Começar rápido não significa começar atrapalhado, significa pensar num produto ou num serviço de forma muito rápida, que seja preparado para atuar naquele ciclo virtuoso. Busque pequenos projetos validadores, AI não combina com moonshots, né, com tiros na lua, projetos enormes. Tenha em mente que IA é assunto de cientista da computação, de engenheiros, etc., mas também é assunto nosso de negócio. De novo, é só nessa interseção que a gente encontra produtos e serviços que criam valor. E um último ponto é que o reskilling é imperativo, né? Gosto muito de uma frase que foi atribuída ao Setúbal, eu não sei nem se é dele, né? Mas foi atribuída a ele, que ele falou que Peter Drucker, pai da administração, dizia que a contabilidade é a linguagem universal dos negócios. Se Drucker vivo fosse, eu acho que ele adicionaria que temos que ser, no mínimo, bilíngues. Precisamos entender de contabilidade, de negócio, etc., mas precisamos entender de AI. Precisamos começar a entender as capacidades de AI, que é a única forma da gente começar a ter um empurrão, não é isso, nacional, para que a gente tente mudar aquelas previsões da PwC e da McKinsey, especialmente da PwC em relação a gente, porque dá tempo de mudar, né? A China se transformou em apenas 10 anos, né? Tudo bem que lá tem uma interferência governamental forte. Há 10 anos, a China, um pouco menos, a China decretou publicamente que seria o maior player de AI em 2030 e que estaria entre os 3 maiores até 2025. Ela já é o segundo. Em alguns ramos da AI, ela briga pau a pau com os Estados Unidos, que é o primeiro. Então, lá é diferente, tem uma força governamental muito estruturada, muito forte, né? Com consequências indesejadas também, que é muita vigilância, surveillance, né? muito dominação, controle, mas a gente precisa começar a entender o que é AI, especialmente o que eu tenho visto na prática, muito lamentavelmente. Bom, preciso fazer alguma coisa de AI, então eu vou fazer um chatbot. Não que chatbot não seja AI, é AI. Só que, alguns são, né? Só que chatbot talvez seja o menos inteligente das ferramentas de inteligência artificial, né? Dos algoritmos. Não é ruim, mas se não entendermos o ciclo virtuoso, se não entendermos que tem que mexer com o coração da operação e iterar, não é com chatbot não é no chatbot que está a verdadeira criação de valor de AI. É abaixo da superfície, é caladinho, não é isso, onde ninguém vê, iterando continuamente, né? Bom, pessoal, a essência que eu tinha preparado para a gente falar é isso. Claro que é muito difícil resumir um livro inteiro, né, em poucos minutos. Então eu fiz um recorte que eu acho que ajuda demais a dar o primeiro empurrão, né? Espero que você tenha ficado com um monte de minhoca na cabeça, né? Minhoca boa, no sentido de, poxa, entendi, tem caminhos, entendi o que é, estou formando o que é, e eu acho que isso já é um bom caminho. Eu vou começar agora aqui, pessoal, a responder as perguntas que a turma mandou, tá? O Augusto Sanches colocou assim: quais setores investirão mais nessa tendência? Olha, Augusto, ótima pergunta. Eu me faço essa pergunta todos os dias, mas eu faço a pergunta ao contrário. Eu tenho feito qual setor da economia mundial que não será afetado por AI. E eu não consegui encontrar algum até agora. Então, eu acho que é muito fortemente em todos os setores, só que, óbvio, em setores com mais dados, de preferência estruturados, antes, né? Claro que as empresas da internet já são da onda 1, né? Que elas já nasceram nativas. Por isso, Google, Facebook, Tencent, Alibaba já largaram na frente há muitos anos.
Depois, empresas tradicionais que tenham muitos dados estruturados, guardados em seus ERPs, tem uma grande oportunidade. Ou seja, eu acho que é só uma questão de ondas, né? Que impactam setores de forma diferente, mas setores mais digitalizados, que têm mais dados, que já passaram por digitalização, como o da medicina, que já passou, especialmente a diagnóstica por imagem, vai largar na frente, e setores que têm menos dados estruturados vão demorar um pouquinho mais, né? Eu acredito muito fortemente nisso. Mas obrigado pela pergunta, muito boa. O Raul Bessa coloca: a qualidade mais cobiçada futuramente será a visão sistêmica aplicada ao máximo das áreas de negócio possíveis. Tendo em vista que áreas mais operacionais de execução serão facilmente engolidas pela IA, faz sentido? Eu acho assim, no livro eu dediquei uma parte inteira para estudar o impacto nas pessoas. Em tese, atividades mais repetitivas e com menos necessidade de interação social, e aí pode ser interno, pode ser no front, elas tendem a ser prato cheio para a inteligência artificial. Não é mais manual ou cognitiva. Tanto faz se manual ou cognitiva. Se for tarefa repetitiva e com alto nível, baixo nível de interação social, com certeza é prato cheio para a inteligência artificial. Lembrando que inteligência artificial, ela não está preocupada com cargos, ela está preocupada com tarefa. Então, acho que esse norte de criatividade ou repetição, né, e interação social alta ou baixa, são dois eixos fundamentais para a gente estudar isso. Aí a gente desenvolve bastante isso lá no livro. O Pedro faz uma pergunta ótima aqui, Pedro Augusto: qual a relação de IA com Big Data? Total. Especialmente Deep Learning, precisa de muitos dados. O Deep Learning, para funcionar, precisa de uma infinidade de dados, ou seja, ele precisa de Big Data. E é justamente por isso que os setores que já têm Big Data, que já têm quantidades enormes de dados, largam na frente na inteligência artificial, né? O grande impulsionador da AI foi Deep Learning, né? E ele é um processo matemático mais complexo que precisa de muito dado para funcionar. Então, essa associação é enorme, assim como é a associação com 5G. Porque a hora que a gente conseguir 5G, a gente está falando de mais e mais dados sendo gerados da nossa vida física, né, sendo colocadas na nuvem, tratadas por inteligência artificial. Um ótimo ponto. Bom, Leonardo pergunta como podemos comprar o livro. O livro chama-se Inteligência Artificial, Mitos e Verdades, né? Está disponível na Amazon, tá certo? E lembrando que nos primeiros 30 dias, toda a renda do autor e da editora serão revertidas para um projeto fenomenal que eu convido todos a conhecerem, projeto social, conhecido por, o nome dele é Infill RJ, INFILLRJ, do Morro do Alemão, projeto tecnológico fantástico. Então, está respondido. O Júlio pergunta algo importantíssimo aqui, o Júlio Marcondes: é infinito o número de camadas que podemos ter de um Deep Learning? Olha, é enorme, é muito grande. A gente está falando, em alguns casos, de centenas de milhares. Por isso que precisa de muito dado, porque quanto mais camada, obviamente, eu entraria mais na matemática, mas precisa de mais camada, mais dado. E quanto mais camada, mais dificuldade de processamento, né? Por mais que nós tenhamos descoberto que GPUs, né, não CPU, GPU, que são usados os processadores para gerar aqueles gráficos lindos, né, em Xbox e PlayStation, eles são ótimos para processar Deep Learning, algoritmos de Deep Learning. Mas sim, eles têm muitas camadas, e isso gera uma consequência também negativa, que é a limitação do Deep Learning. São tantas camadas, centenas de milhares, que nós, seres humanos, não conseguimos compreender a conta que foi feita. Nós sabemos que ele vai cuspir um modelo com 95% de acurácia. O problema é que a gente não entende como ainda. Demora para entender. Alguns setores, tudo bem, mas no setor bancário, não entender por quê, por exemplo, pode ser mortal. Porque não adianta, por exemplo, você negar um crédito. Você tem que guardar para o Bacen, para ele ser, né, quem sabe, quem é do mercado financeiro sabe, para ele conseguir auditar meu modelo, eu preciso explicar para ele porque que eu não dei o crédito. Então, acaba sendo uma limitação, mas é o grande boom da inteligência artificial, veio justamente porque várias camadas ajudam demais a contabilizar, né?
O Vitor pergunta, já existem grandes estudos no IA genérico? Victor, existem alguns poucos estudos do IA genérico. O que mais existe são entusiastas da IA genérica. Existem muitos entusiastas, pessoas seríssimas, tá? O Harari é uma pessoa que acredita que chegará, o autor de Homo Deus, Homo Sapiens, Lições do Século XXI, 3 livros fantásticos, apesar que eu recomendo muito o Homo Sapiens, perdão, se você não leu. Ele é um dos que acredita que vai chegar, é só uma questão de tempo. Existem estudos? Existem, mas o problema é que os estudos são muito vagos. Deixa eu explicar um pouco melhor. O que significaria a IA genérica? Só para tangibilizar isso. Por exemplo, o Deep Blue, né, o computador da IBM, ganhou do Kasparov, jogador de xadrez, derrotou ele numa melhor de 5 lá, acabou com ele. Maravilha. O Deep Blue ganhou. Só que para a gente chegar ao ponto da singularidade, o Deep Blue, por exemplo, precisaria ter sentimento. Ele precisaria saber experimentar todas as sensações nervosas, eufóricas, dor na barriga, de uma partida como essa. Ele deveria expressar felicidade ao ganhar. Mas espera aí, a gente ainda está longe disso, que um computador consiga expressar felicidade. Claro que pode ser algo sintético, imitável, fake, mas assim, não temos um caminho, nem um caminho que chegaria lá. Mas respondendo mais objetivamente, sim, temos alguns grupos de estudo no mundo, mas eles são minoria, e até porque é o seguinte, se a gente não tirar as limitações da IA estreita, a gente nunca vai chegar lá. Então, tem muito mais gente tentando melhorar a IA estreita do que estudar a genérica, porque estudar a genérica é um exercício de futurologia. Então, vamos estudar como é que a gente melhora a estreita, porque isso vai dar rumo para a genérica. Entende? Então, isso tem muito mais gente fazendo. Mas um bom ponto. O Alan Santos coloca sobre os primeiros slides, da qual sua fala é de tendências, é muito gritante o potencial de liderança de quem atuar com IA. É mesmo. Podemos dizer que a sobrevivência das empresas depende do investimento em IA agora? Olha, eu diria que sim. Tem exceções, claro, né? Tem muitas empresas que nunca vão precisar de IA. Eu fico tentando imaginar algumas, do tipo pessoas que, até as que vão para o sentimento, para a sensação, terapias, tratamentos psicológicos. Puta, a IA também tem chance de atuar. Então, assim, eu acho que quem não começar agora corre um sério risco, né? Corre muito risco. O que me preocupa? Algumas frases que eu vejo por aí soltas, do tipo: organizações são feitas de pessoas, enquanto eu souber falar de pessoas, não quero saber de mais nada. É muito legal a mensagem que está aí dentro. Eu também acho que organizações são feitas de pessoas, a própria IA depende de pessoas, a gente continua sendo humano, e vamos ser sempre. Mas se a gente não entender a IA, o bonde vai passar. E se o bonde passar, isso me preocupa demais, absolutamente demais. A gente está, enquanto o governo chinês, e não é um elogio a eles, né, mas enquanto o governo chinês está determinando, do jeito deles, que em 2030 eles vão ser número 1 de AI, a gente está aqui discutindo se o rosa ou o azul pode ser usado na educação infantil. Discussões que têm uma pequena relevância nos dias de hoje. Pelo amor de Deus, parece discussão de 100 anos atrás. Então, eu acho que a gente precisava acordar e discutir, e se não fizermos isso, me preocupa demais. Alan, eu acho que dependemos sim disso, com muita força, infelizmente. O Nelson Correia fala: como todo assunto que toma evidência e importância, surgem vários cursos pelo mercado. A Sampol pretende disponibilizar algum MBA ou pós na área com viés de negócio? Ótima pergunta, Nelson. Na Sampol, nós, em um ano, do ano passado para esse, nós modificamos 40% de todas as pós-graduações. 40% é muita coisa. Por que a gente fez isso? Porque a gente acredita que, bom, até a gente poderia dar um curso de IA puro, programação, mas a gente tem uma primeira camada que está mais próxima da gente, que são as pessoas de negócio. Então, o que a gente fez? Botou IA e sua turma, né? IA, blockchain, IoT, a cloud, edge, etc., transformação digital, dilema da inovação,
finanças de startup, mentalidade de startup em absolutamente todos os programas, por isso a modificação de 40%. Então, o que a gente fez? Ao invés de criar um programa de MBA em IA, a gente fez uma modificação drástica em todos os programas de negócio, os MBAs de negócio, para que isso fosse transversal, na lógica de que não tem mais sentido aprender, por exemplo, margem de contribuição, se não vier junto a aprendizagem de CAC, CLV, não é isso? Medidas da nova economia. Isso a gente fez como um todo. No LIT, especialmente no LIT, a gente tem lá alguns cursos rápidos com a IBM de inteligência artificial, de cloud, da IoT, de blockchain, e foi isso que motivou a gente inicialmente também a publicar esse livro que eu estou publicando hoje. Posteriormente, isso vai virar um curso dentro do LIT. Então, a gente vai, não é isso? Entortando um ferro, tentando trazer isso com força para todas as áreas de negócio. Bom, o campo da saúde, o Flávio Carneiro pergunta se o campo da saúde tem mais vantagem para IA. É um setor que tem algumas vantagens, por já ter passado em algumas áreas, em algumas sub-áreas, pelo processo de digitalização. Então, se já digitalizou, tem muita vantagem. É o que falta, por exemplo, para o setor de educação como um todo. Como um todo, educação infantil é muito pouco digital. Então, precisa passar pela digitalização antes. Não significa que a gente não possa ter iniciativas na pós-graduação, como temos. São Paulo e o LIT usam muito de IA, né, nos seus processos internos lá, e isso é permitido que a gente tenha mais base estruturada, né? Mas a saúde, sim, é um dos campos promissores, assim como é o financeiro, porque finanças, mercado financeiro, nem que seja por regulamentação do Bacen, precisa guardar dado. O setor securitário, que a SUSEP faz exigências muito fortes de dados, então são setores que têm dados que saem muito na frente. Existe algum... A Camila Ferrari pergunta se existe algum bom documentário, série, filme que você indicaria sobre IA, algum que foque no IA estreito. Camila, eu não conheço nenhum até agora, né? Não conheço. O que eu te recomendaria é, por exemplo, se você tiver acesso ao LIT, que por sinal está com 30 dias grátis, então todo mundo pode ter, as séries, tem 2 temporadas de minisséries da IBM sobre inteligência artificial. Eu acho que é algo interessante, leve para começar, né? E eu acho que o livro também teve esse propósito, mas série e documentário eu ainda não conheço. Ainda não achei algum que consiga traduzir bem essas coisas. Foi lançado um no Netflix, mas eu ainda não acabei de ver. Até agora eu vi algumas coisas meio fantasiosas lá, me preocuparam um pouco, mas eu ainda não acabei de ver para ver se eles corrigem, como é que fica o negócio lá. Então, eu ainda não conseguiria te recomendar algo que eu lavasse as mãos e falasse que eu confio, tá? Infelizmente. O Denis Oliveira pergunta se em modelos de regressão parcimônia é importante, e em A menos mais, e melhor, menos variável, a maior quantidade de dados. Então, Denis, em estatística em regressão, parcimônia é importante, dados são bons até certo limite, quando começa a ter dados demais, a gente sabe que acaba inflando algumas acurácias, né, que a gente sabe. Essa é a vantagem de Deep Learning. Quanto mais dado, melhor, e não conhecemos um limite para isso ainda, né? Então, por quê? Porque o nosso cérebro humano, nas regressões, preocupa demais com as correlações mais fortes, né? Natural, e tende a ter um modelo com parcimônia, com menos variável, descarta as menos importantes. É justamente a combinação dessas menos importantes que aglomeradas são capazes de levar um modelo de 70% para 95% de acurácia no Deep Learning. Vou te dar um exemplo. Eu conheci nos Estados Unidos a Tala, uma empresa que é uma fintech que está nas 100 mais da Forbes 2 vezes já. É muito importante. Então, faz o quê? Microcrédito em regiões paupérrimas do planeta. Bom, se é microcrédito, não tem análise de renda, capacidade, capital, colateral, os Cs do crédito. O que tem é dado de smartphone do prospect, do candidato ao crédito. Eles têm dados mais importantes, do tipo,
os apps que você usa podem dizer muito sobre o seu crédito, né? Pô, se passa o dia no Candy Crush versus passa o dia em aplicativos mais sérios, pode dizer muita coisa da seriedade da pessoa, do crédito. Não que jogar Candy Crush não seja legal, mas eles descobriram, por exemplo, a Tala descobriu que o nível de bateria do seu celular pode te ajudar demais a explicar o crédito, um bom ou mau pagador. Óbvio que depois que os modelos de Deep Learning inserem essa variável e a consideram, a gente fica achando explicação. A regra era, quanto maior nível médio de bateria, mais propensão ao pagamento de crédito. Quanto menor o nível médio de bateria, mais propensão à inadimplência. Claro, depois que o modelo considerou, fica fácil achar a explicação. Pessoas que têm alto nível de bateria são pessoas mais conscientes, conscienciosas, preocupadas. Pessoas que têm aquele nível de 3% que anda procurando uma tomada onde chega, tendem a ser menos organizadas, tendem a ser. Então, poxa, a gente descartaria pela parcimônia essas variáveis. Essa é a vantagem do Deep Learning. Ele a inclui, combina com outras, esquece os problemas de multicolinearidade, porque ele resolve isso via redes neurais e melhora demais a capacidade de resposta do modelo. Então, essa é uma virada de chave bem importante que permitiu que os modelos de inteligência artificial decolassem nos últimos 5 anos, né? Boa, o Augusto Sanches perguntou aqui, setor de educação, o professor pode ser substituído, você acredita nessa possibilidade? Olha, eu, sinceramente, não acredito. Quando nós começamos a ensinar o POU, né, que é o robô de inteligência artificial do LIT, muitos professores, inclusive eu, que fui a cobaia, falava assim, olha, eu não vou ensinar esse robozinho, não. Depois ele aprende tudo aí. Olha, gente, bobagem. Quem escreve um livro, o professor. Quem dá uma aula, o professor. Quem faz um exercício, o professor. Quem ensina o robô, o professor. É só mais um job para o professor. E, assim, um dado muito importante. Nos Estados Unidos, a Universidade Yale fez uma pesquisa no final do ano passado para entender o time sheet, o tempo dedicado dos professores do ensino fundamental e médio, do que eles chamam de K-12, né, do fundamental e médio. Os resultados foram assustadores. Mais de 60% dos professores, do tempo dos professores, é dedicado para atividades altamente repetitivas e de baixíssima interação social. Fazendo chamada, cumprindo com documentações requeridas pelo Ministério da Educação de cada país, corrigindo atividades avaliativas chatérrimas, repetitivas, dando aquela aula insuportável, a mesma aula que ele fala e o resto escuta, cuspe e giz, né? Atividades altamente repetitivas. Sobra menos de 40% do tempo para o professor atuar de forma empática, cuidadosa, amorosa, prestando serviço adequado, mentoria para essas jovens crianças. Poxa, se isso é verdade, tomara que tenhamos a inteligência artificial fazendo essas atividades repetitivas para que sobre mais tempo, para que nós consigamos dedicar, nós professores, aos alunos efetivamente. O livro Give and Take, que eu gosto bastante, ele conta um experimento que é o seguinte, a Universidade de Harvard decidiu fazer um teste para identificar altos potenciais, high potentials, de alunos infantis primeiro. Aí o teste, ele identificou os high potentials, informou os professores, esses 10 da sala são os high potentials, hein? O que aconteceu com esses high potentials? Eles apresentaram performance acadêmica e na vida, posteriormente, muito superiores aos dos não high potentials. Então, você fala, beleza, então o high potential é o segredo, né? Só não contaram para ninguém que os alunos não foram selecionados com base em formulário, em assessment, em teste nenhum. Eles foram selecionados como high potentials de forma absolutamente aleatória. O que isso significa? Significa que o professor acreditar, e o aluno também, né? E o professor acreditar, estar diante de um high potential, de um alto potencial,
é muito mais importante do que, de fato, essa pessoa ser de alto potencial. Por quê? Porque o professor dedica mais atenção, põe desafios maiores, põe a barreira mais lá em cima, dá mais feedback, presta mais atenção, porque assim, poxa, assim, se ele é o high potential, ele tem que ir melhor. Poxa vida, por que não considerarmos todos high potentials? Ah, porque não dá tempo, né? Como é que eu vou dar a atenção que eu dei para 10, eu vou dar para 50 numa sala de aula? Poxa, não dá tempo. Olha a oportunidade que nós temos de termos a inteligência artificial fazendo esse trabalho sujo, esse trabalho chato, repetitivo, para sobrar mais tempo para que o professor não se dedique só a 10 alunos, mas aos 50 com o mesmo amor e carinho. Temos um potencial de criar N high potentials. Imagina isso multiplicado. Porque daí pensaram, bom, será que isso é só com criança? Não, repetiram esse estudo 100 vezes com adultos, com militares no exército americano, com todo tipo de gente que você puder imaginar, de vários setores e profissões. Os resultados foram todos iguais. Ou seja, estamos com uma oportunidade de liberar o professor para fazer coisa mais interessante, né? Para que as aulas não sejam pré-leções, para que as aulas sejam o que a gente sonha ser, que é a sala de aula invertida, que o aluno se prepara para fazer em casa, assistindo aquela aula repetitiva, o vídeo, na velocidade dele, com o controle remoto na mão dele, não com o controle remoto na mão do professor, que vai na velocidade que quer. E aí, quando esse aluno chegar na sala de aula mais preparado, poxa, a gente pode ir para outros patamares de discussão, de estudos de caso, para passar de resolver caso para resolver problema real, que é muito mais interessante, solução de problema. Ou seja, a gente tem muitas oportunidades. Então, eu acho que a inteligência artificial afeta, sim, muitas profissões, muitas, né? Óbvio que quem faz trabalho repetitivo e de baixo nível de interação social, poxa, temos uma preocupação muito grave, muito forte com essas pessoas. Elas vão precisar passar por um processo intenso de reskilling, de adquirir novas competências. Mas, ao mesmo tempo, essa eu acho que não é do professor. Eu acho que o professor faz repetitivo e pouca interação social porque não tem quem o faça, né? A gente poderia liberar o professor para fazer outras coisas. A gente poderia liberar os médicos para atenderem mais gente, sendo que a máquina poderia fazer o trabalho de identificar a doença muito melhor do que o médico. Mas ninguém quer ser tratado por uma máquina. Aí você fala assim, não, tudo bem, Adriano, mas você está com atividades muito elitizadas, né? Alto nível de intelecto, professor, médico. É verdade. E as outras, que são muito manuais, repetitivas ou de baixa interação social? Para essa, sim, nós temos um incrível desafio pela frente. Incrível. Porque não adianta boicotar, a gente travar, não é isso? Se a Associação dos Produtores de Vela tivesse tido força lá no passado, talvez a gente nunca teria tido, né, a energia elétrica. Mas, assim, ou a produção de lâmpadas, lamparinas, etc. Não adianta bloquear, mas a gente tem que discutir isso com muita seriedade. Mas eu queria dar um passo para trás. Como que a gente vai discutir com profundidade se a gente não entender as reais capacidades da inteligência artificial? Então, acho que as coisas estão muito bem conectadas. Eu agradeço aí enormemente as perguntas, né? Eu acho que eu respondi todas. Deixa eu repassar aqui. Eu acho que eu respondi todas. Para quem se sentir convidado aí para achar que tem interesse nessa leitura, eu sugiro fortemente, preferencialmente aí nos próximos 30 dias, porque a gente tem esse projeto da Infiel RJ do Morro do Alemão, que é um projeto muito maravilhoso, e eu fico aí à disposição, foi um grande prazer. A forma mais fácil da gente manter contato é pelo LinkedIn, não tem como errar, meu LinkedIn é Adriano Mussa, né? MUSSA, sem nada no meio nem no final. Então, a gente pode manter contato aí por esse canal do LinkedIn, eu acho que é bem interessante. E foi um prazer. A gente volta a falar nessa semana ainda, né, de inteligência artificial, só que dessa vez, na próxima live da semana, nós vamos focar no indivíduo, nesse processo de reskilling, que eu comecei a falar um pouco aí por conta das ótimas perguntas.
Eu agradeço enormemente a participação de vocês, foi um prazer e obrigado aí pela presença virtual. Obrigado.